Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra Livro dos Médios. Exatamente, o Livro dos Médios. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, intitulado Pneumatografia ou Escrita Direta. E também vamos estudar Pneumatofonia. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga que aqui já se fazem presente. E assim, amado Mestre, nós te agradecemos infinitamente por essa oportunidade que nos é dada de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita. Nós te rogamos a inspiração através dos nossos amigos espirituais, porque é indispensável, Senhor, a presença dos nossos amigos espirituais para que possam não só inspirar, mas também conduzir esse trabalho que nós realizamos em Teu nome. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Então, meus amigos, quando a gente pega a origem da palavra, a etimologia da palavra pneuma, ela tem a origem grega, que pode ser vento ou respiração, tá bom? Vamos pegar aqui, então, a escrita direta. Então, quando se falar em pneumatografia, está falando da escrita direta. Tia, o que seria a escrita direta? Lembra do decálogo de Moisés, os 10 mandamentos? Aquilo ali foi uma escrita direto, na pedra, tá? Então é a pneumatografia, escrita direta. Como diz Emmanuel A. Chico Xavier, respondendo no Pinga-Fogo da antiga TV Tupi de 1971, em que o Chico Xavier estava sendo questionado sobre a psicografia, e lá no finalzinho da resposta ele disse: Emmanuel está aqui ao nosso lado nos dizendo que o primeiro livro da humanidade foi um livro psicografado, os 10 mandamentos, né? Que era uma psicografia, mas na verdade uma pneumatografia, ou seja, uma escrita direta, tá? E quem era o médium de efeito físico? Moisés. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem nenhum intermediário. Esse nenhum intermediário, nenhum médio psicográfico, tá bom? Da psicografia, mas obviamente que vai ter o médio de efeito físico, tá bom? Ok aí? Então, é a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem nenhum intermediário. Então, o professor Allan Kardec, ele às vezes pegava uma folha de papel, dobrava e colocava dentro de um cofre. Ele ia pegar, estava lá todo um texto. Tá? Agora não me pergunta, porque dependendo do material que foi usado, a tinta ela pode permanecer ou desaparecer. Tá? Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium, tá? Então, a psicografia existe a mão do médium. Na pneumatografia não existe a mão do médium, é escrita direta. O fenômeno da escrita direta é incontestavelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. É tão extraordinário que a gente não vê em cada canto. Lembra disso? Não tem como. É extraordinário, é raro mesmo. Por quê? Porque dá trabalho. E os amigos espirituais não vão realizar um grande trabalho só para atender os nossos caprichos pessoais. Eles faziam isso naquela época porque tinha um propósito da codificação muito grande. Mas hoje eles não vão realizar esse tipo de trabalho. Para quê? Para dar show? Então, o que eles tinham de fazer foi feito.
Está feito, já está comprovado a existência, a ação e a comunicabilidade dos espíritos. Isso aí está feito. Isso aqui está na obra. Aconteceu e foi publicado. Agora, se o outro não quer, aí já não é problema em absoluto deles. E eles não vão estar se predispondo a estar atendendo aos nossos caprichos pessoais, tá bom? O fenômeno da escrita direta é, incontestavelmente, um dos mais extraordinários do espiritismo. Contudo, por mais anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato comprovado e indiscutível. Se a teoria é sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez se torne ainda mais necessária neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se fundamenta, tá? Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a impressão dominante que deixou foi a de desconfiança. Imediatamente a ideia de embuste veio à mente dos que o presenciaram. De fato, todos conhecem a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem depois de algum tempo. Existe essa canetinha ainda hoje? Acho que não, né? Na época existia. Imagina. É possível que tenham utilizado esse meio para abusar da credulidade dos assistentes, de modo que não podemos garantir que isto jamais tenha acontecido. Então, assim, o fenômeno existe, mas houve muito embuste? Houve. Estamos até convencidos de que algumas pessoas empregaram subterfúgios, seja com intuitos mercenários, porque cobravam, eles apresentavam um show e cobravam para a pessoa assistir, seja apenas por amor próprio, vaidade, ou para convencer os outros quanto aos seus poderes. Veja-se o capítulo sobre charlatanismo e embuste. Entretanto, pelo fato de... Então, você está vendo que ele diz assim, olha, o fenômeno existe? Existe. Mas existem também os embustes? Existem. Então, você vê a lucidez do professor Allan Kardec. Então, nem tudo era espírito. Entretanto, pelo fato de se poder imitar uma coisa, é absurdo concluir-se que a coisa não exista. Nestes últimos tempos, não se conseguiu encontrar meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? É verdade que esse processo de escamoteação já se exibiu em todas as feiras, mas, por esse motivo, se deverá concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? O fato de alguns comerciantes venderem vinho falsificado será uma razão para que não exista vinho puro? Dá-se a mesma coisa com a escrita direta. As precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, aquele fenômeno já não pode ser objeto de qualquer dúvida, ok? Ficou alguma dúvida, gente? Tudo ok? 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, por certo, haverão de ter produzido também na antiguidade o da escrita direta, como fazem até hoje. É desse modo que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras no festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos,
mas que eram abafadas pelas fogueiras. Também deve ter conhecido a escrita direta. Talvez encontremos na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, o fundamento da crença na transmutação dos metais. Então vamos lá aqui um pouquinho, vamos voltar aqui, a nossa irmã Aramita já trouxe aqui o material. Baltazar, rei da Babilônia, deu uma festa usando as riquezas que o seu pai, Nabucodonosor, havia roubado do templo de Jerusalém. De repente, uma mão misteriosa escreve em hebraico, na parede, uma profecia quanto à morte do rei e o desaparecimento do seu reino entre Medes e Persas. Pensou, hein? Haja gente apagando a parede, né? Legal, né? Essa eu não conhecia. Fundamento da crença na transmutação também dos metais. Então, ele citou aqui a história das 3 palavras no festim de Baltazar. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida nestes últimos anos em Paris foi o barão de Gudenstube, que publicou uma obra muito interessante sobre o assunto, com grande número de facsímiles, ou seja, reproduções, das escritas que obteve. E aí tem uma nota de Allan Kardec. A realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo senhor barão de Gustentube, no primeiro volume, em 8, com 15 estampas e 93 reproduções. Ele ainda coloca o preço, gente, 8 francos, em Paris, e ainda coloca o endereço, Livrarias Franck, Rua Richelieu e Ledoyer. É, gente. Quem quiser comprar, vai lá. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Gudenstube, sua independência, a consideração de que desfruta na alta sociedade, afastam qualquer suspeita de fraude intencional, já que não poderia ser impelido por nenhum motivo interesseiro. Poder-se-ia admitir, no máximo, que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, se opõe um fato decisivo. Qual é? O de haver em outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercada de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Então, aquele fenômeno existe? Existe. Existe embuste? Existe também. Mas o fato de dizer que é mentira não quer dizer que tudo é mentira. Estamos juntos? Item 148. Obtém-se a escrita direta, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio do recolhimento, da prece e da evocação. Têm sido produzidas em igrejas, sobre os túmulos, no pedestal de estátuas e em retrato de pessoas evocadas. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, pois está provado que a escrita direta pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os interessados se achem nas devidas condições morais e que entre eles se encontre alguém que possua a necessária faculdade mediúnica.
Lembrando sempre, todo esse nosso material está indo para o canal do YouTube, fica aberto para todas as pessoas poderem estudar, mas aquelas pessoas que ainda não têm aptidão realmente, não é que não tem aptidão, ainda não tem conhecimento, poderá ouvir esse estudo e por mera curiosidade tentar fazer. Não faça, porque se predispor a fazer já é uma evocação. Você poderá estar atraindo espíritos perversos, tá? Então, isso não se deve ser feito por curiosos e muito menos com o intuito de curiosidade. O professor Allan Kardec fazia esse trabalho no século XIX porque ele tinha condição moral e intelectual para fazê-lo. E, principalmente, o propósito não era curiosidade. O propósito verdadeiramente era estudo e estudo sério, tá bom? Por isso que ele diz: desde que os interessados se achem nas devidas condições morais, tá? E que entre eles se encontre alguém que possua a necessária faculdade mediúnica, que é o efeito físico, tá bom? Você pode até o fenômeno não acontecer, mas você está abrindo uma porta para um processo obsessivo. Você está atraindo espíritos para dentro da sua casa. Ok? Julgou-se inicialmente que era preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. Então, quando eu estive em Macaé, no Rio de Janeiro, que eu fui conhecer o Centro Espírita do nosso querido Peixotinho, e conversamos com os trabalhadores, e tinha uma trabalhadora ainda encarnada da época do Peixotinho. Então, o que ela nos contou? Que sobre a mesa eles deixavam papel e caneta. Papel e caneta. Então, eles de olhos ali fechados, eles percebiam o barulho da caneta no papel, esse movimento, né? Escrevendo. E ela dizia que era uma rapidez muito grande. Ela disse que nunca teve curiosidade de abrir os olhos, ela respeitava, né? Mas se ouvia esse barulho, e ela dizia que era muito rápido. E quando não, o que eles faziam? E aí já é o fenômeno do transporte. Eles pegavam as flores dos jardins deles, tanto é que eles solicitavam que deixassem sempre flores no jardim. Eles pegavam aquelas flores, soltavam as pétalas sobre a mesa, os espíritos. Então, nesse caso aqui, esse caso que o professor Allan Kardec está falando, o espírito utiliza a caneta, que eles deixam à disposição. A tinta é encarnada. A tinta encarnada é ótima, né? A tinta é do mundo dos encarnados. Entendeu? Entendeu, gente? Então, matéria densa. Do jeito que eles manuseavam a mesa e a cadeira, eles estão manuseando agora o lápis ou a caneta. Entendeu? Olha aí. Então, volta aqui, olha. Julgou-se inicialmente que era preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. O fato, então, podia ser explicado até certo ponto. Sabe-se que os espíritos produzem o movimento e a deslocação de objetos, que os apanham e atiram longe. Por que não poderiam pegar um lápis e servir-se dele para traçar letras? Já que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc., podiam, da mesma forma, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis não era necessário e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para que em alguns minutos aparecessem letras sobre ele. Aqui, o fenômeno já muda completamente de figura e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. Porque uma coisa é o espírito utilizar o lápis que está lá, a matéria que está lá, a tinta que está lá. A outra coisa é você colocar só um papel em branco, dobrar e ali vem uma escrita. Então, da onde veio a tinta? Entendeu, gente? Por isso que ele diz aqui. Aqui o fenômeno já muda completamente de figura e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, desde que ninguém forneceu ao espírito essa substância,
deduz-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Eis o problema. Entendeu? Então, se eu deixo papel e caneta, que é esse caso do Peixotinho, nós sabemos que o espírito está manipulando a lapiseira, a caneta. Ok? Mas a partir do momento que eu pego uma folha em branco, eu dobro essa folha, deixo lá, e de repente aparece uma escrita lá, beleza, foi o espírito, foi. De onde ele trouxe a tinta para colocar nesse papel? Que caneta é essa? Que caneta é essa? Que matéria é essa? Então, se Kardec diz, eis o problema, estou com ele. E aí, Kardec, como é que a gente resolve esse problema? Se nos reportarmos as explicações dadas no capítulo 8º, itens 127 e 128, que nós vamos estudar o que na 127 e no 128? Laboratório do Mundo Invisível? Lembra? Laboratório do Mundo Invisível. Então, eles não... Lembra a caixinha de rapé? Lembra? Eles não podem manipular o fluido e criar determinados objetos, matéria. Então, vamos lá. Se nos reportarmos as explicações dadas no capítulo 8º, item 127 e 128, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, ou seja, do fluido universal. Essa matéria elementar primitiva. Lembra, gente? Tudo tem origem no fluido universal. Tudo, inclusive nós. Só que a diferença é que nós somos um pouquinho mais condensados, né? E eles já utilizam uma matéria menos, eles conseguem manipular de uma forma que fica menos densa. Estamos juntos? E fazendo-os sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. Olha que coisa interessante. Às vezes, mas tia, por que isso não acontece? Eu já expliquei lá atrás. Para quê? Para estar dando show? Fazendo demonstração do sobrenatural? Eles não vão se predispor a esse tipo de trabalho, tá bom? Isso foi para uma época e um período. Existem, mas isso é muito raro agora, tá bom? Vamos para o 149? Vamos finalizar o 149. Pastel é Tipo giz? pastel. Giz? Eu achei que fosse um tom. Não, pastel é o giz. É um tipo de giz? É. A nossa irmã Carla aqui está pesquisando, diz que pastel é um tipo de giz. Naquela época, não era, Carlinha? Não, ainda tem lá no desenho artístico. É. Bem bonitão, caríssimo esse negócio. Giz pastel. É um giz, gente. Não, gente. É um giz. Não, gente. 149. Tal resultado a que nos conduziu, item 149. Tal resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, item 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos a oportunidade de sondar uma das leis mais importantes do Espiritismo. Lembra da tabaqueira? Lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que, de um fato aparentemente comum, vulgar, pode sair à luz,
Basta observar com cuidado, e isso todos podem fazer, como nós, desde que não se limitem a observar efeitos, sem procurarem suas causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes conquistar adeptos sérios. A compreensão das causas tem ainda outro resultado, o de estabelecer uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o momento, sua principal utilidade tem sido a comprovação material de um fato sério. Que fato seria esse? A intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um meio a mais de se manifestar. Contudo, as comunicações assim obtidas raramente são extensas. Em geral, são espontâneas e se limitam a palavras. Lembra lá que nós aprendemos hoje foram 3 frases, né? Baltazar. A festa do Baltazar, né? Pensa. Imagina se só tá aquela festa, aparece aquela frase assim naquela parede branca. Te cuida, viu? Te cuida, Baltazar. Você é o próximo. Ai, ai. Contudo, as comunicações assim obtidas raramente são extensas, em geral são espontâneas e se limitam a palavras, sentenças e sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos e etc. Imagina, gente, se escreve em grego, a gente vai boiar. Mas ainda não se prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Porque quando a gente estuda no livro de André Luiz, tem um capítulo, acredito que é no Missionário da Luz, tem um capítulo que retrata só a materialização. E ali a gente vai perceber o trabalho que dá quando se fala em efeitos físicos. É um trabalho muito grande para a espiritualidade. Então, um trabalho enorme tem que ter um propósito enorme e não atender capricho pessoal de ninguém. Então, curiosidade. Então, por isso é que é breve, palavras breves, mas tem aí um conteúdo moral muito grande por detrás disso. Vamos estudar a pneumatofonia, que é a voz direta, e que nós vamos encontrar na obra Paulo e Estevão, a igreja de Antioquia. Lá na reunião mediúnica que eles realizavam, tinha a voz direta. Quando eles começaram as discussões entre o grupo, a primeira coisa que aconteceu, as vozes pararam. Então, para você ver que é necessário que haja uma harmonia muito grande para que haja um fenômeno desse no trabalho mediúnico. Então, vamos para a pneumatofonia. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Damos a este fenômeno o nome de pneumatofonia. Olha, você aprendeu 2 nomes chiquérrimos. Pneumatografia e agora pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando viviam. Olha só. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando viviam. E aí ele solicita para a gente ir lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, História do Fantasma da Senhorita Clairon. Vocês lembram? Eu só não lembro também não, de 58. Mas nós já estudamos. Já. Está lá no nosso canal.
Devemos, entretanto, aliás, não está no canal de 58, está de 59 e de 60, né? Mas nós estudamos, na época nós não gravávamos. Devemos, entretanto, ser cautelosos para não tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, os zumbidos comuns e, principalmente, que haja qualquer fundamento na crença vulgar, né? Vulgar de comum, né? De que, quando o ouvido nos une, sabe, quem que nos zumbiu ainda? Quem que ainda não teve esse movimento de zumbi no ouvido? Vocês já tiveram isso? E aí, gente? Quando o ouvido nos une, é porque alguém está falando mal de nós em algum lugar. Aliás, esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, não tem nenhum significado, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. No caso da pneumatofonia, o som todos que estão escutam. Não é o caso do médio ouvinte. O médio ouvinte só ele vai ouvir. Eu me recordo uma vez, eu no quarto, e na época eu não era espírita, ainda muito jovem, eis que me vem aquela frase completa: acende uma vela para mim. Tu imagina meu desespero correndo desse quarto, né? Pensa que eu fiquei, para quem, hein? Qual é o nome? Deixa eu lá acender. E na época, imagina, não era espírita, nunca tinha estudado nada de espiritismo. Então, para mim era fantasma, né? Acende uma vela para mim. E eu então falei para alguém entendida no assunto, né? E disse assim: acende, minha filha. Eu digo: e aonde? Lá no cemitério. Mas não vou mesmo. Pera lá. Já é complicado isso para mim. E aí, você não pode acender para mim, já que você acende sempre, que ela acendia toda segunda-feira para as almas, né? Você não pode acender para mim, querida? Tá bom, eu vou acender, mas ela pediu para ti. Importante é a vela. Eu tô passando o encargo. Acende para ela a vela. Era uma voz feminina. Então, nesse caso, não é voz direta, porque apesar de que eu estava sozinha no quarto, só eu ouvi. No caso da pneumatofonia, todos escutam, tá? Então, lembra lá do livro Paulo Estevão, lá da igreja de Antioquias. Então, lá todos ouviam a voz direta, mas porque a igreja de Antioquia era uma das igrejas que tinha assim um nível de harmonia muito grande entre os trabalhadores. Quando eles começaram a discutir e a se dividir em torno da circuncisão, acha que tem que ser feita a circuncisão. O outro grupo, acha que não tem que fazer a circuncisão. Quando começou essa divisão no grupo, por esse nosso, assim, o cuidado que a gente tem com a família EOS, com os trabalhadores do EOS, porque quando começa a discutir, as coisas deixam de fluir. Porque você muda a sintonia, você deixa de receber influências. E esses espíritos, eles não mais tiveram a voz direta, não houve mais a pneumatofonia, né? Então a gente percebe o quão importante é a harmonia do grupo para o trabalho do Cristo Jesus. Aliás, esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, não tem nenhum significado. Ao passo que os sons pneumatofônicos, eles exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, o tal do zumbido, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem devidos a causas acidentais. Então não é só um som, existe um som inteligente, existe uma informação. Estamos juntos? 151 e último. Acontece frequentemente ouvirmos com perfeita nitidez, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que despertamos sobressaltados. Foi o meu caso. Eu estava ali deitada, parece que não sei. E de repente, naquela época, me veio uma frase inteira: acende uma vela para mim.
Eu poderia ter perguntado, tem cor específica? Não, eu só saí correndo, né? Então, olha só, frases inteiras. Embora em alguns casos se trate realmente de uma manifestação, nada há de tão positivo nesse fenômeno que não possa ser atribuído a uma causa semelhante a que expusemos na teoria da alucinação, capítulo 6, item 111 e seguinte. Então, você vê que sempre Kardec está levantando a tese, nem tudo é tudo, né? Nem tudo é tudo. Vamos raciocinar. Porque você também, no processo de alucinação, você pode ouvir o que não está acontecendo. Por isso, água fluidificada e bom senso não faz mal para ninguém. Além disso, o que se ouve dessa maneira não apresenta nenhuma sequência. O quadro muda completamente de aspecto quando estamos, de fato, acordados. Porque, então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre podemos trocar ideias com ele e estabelecer uma conversação regular. Pensa? Olá, Gustavo, boa noite, querido, você está bem? Me conte o que se passa. Uma vela. Você já pensou, né? Mas vocês não vão fazer isso? Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, embora sejam claras e distintas. As palavras nada têm de material. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedesse de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Essa voz íntima que a gente chama realmente aí desse diálogo com o mundo espiritual, que à medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai desenvolvendo isso, mas eu gosto sempre dessa frase que marcou realmente na minha vida em uma época que para mim estava muito corrido, né? O trabalho profissional, o cuidar do meu bebê, do meu papai, né? Aquela coisa de dar banho. Então foi muito trabalhoso, foi um período assim realmente muito corrido para mim. E eu tinha que fazer tudo isso antes de trabalhar. E eu me recordo que eu ali lavando louça, correndo, e de repente eu pensei, nossa, eu pareço um burro de carga. E o amigo espiritual me deu uma resposta no olho. É melhor ser o burro do que a carga. E eu fiquei ainda assim, meio que, pera lá, deixa eu refletir na resposta, né? Aliás, não foi a resposta que eu não tinha perguntado nada, eu estava conversando só comigo, ele se meteu na conversa. Se eu pareço, fica ouvindo conversa alheia, né? Eu disse assim, eu pareço um burro de carga. Ele disse, é melhor ser o burro do que a carga. Então você vê que é uma frase inteira, completa, pronta. Você não pensa. Eu é que tive que pensar burro e carga. E eu tive que filosofar sobre o tema, porque o burro, ele está trabalhando. A carga é só um peso. Então, melhor ser o burro do que uma carga na vida das pessoas. Porque quantas vezes a gente não é apenas um peso na vida das pessoas, né? Amados, irmãos e irmãs, e amigos que acompanham nosso estudo aí no canal do EOS, também sentimos vocês como parte da nossa família. Agradecemos sempre todos os carinhos que vocês colocam aí no livro de mensagem, no nosso canal. É uma alegria enorme. Essa família EOS está crescendo. É esse o nosso propósito. Quando nós estudamos aqui um grupo menor, gravamos carinhosamente, a nossa irmã Naí faz a edição com todo aquele carinho e coloca disponível no canal. Isso tudo é um movimento de convite para que vocês também possam fazer parte dessa grande família, essa família do Cristo Jesus que nós chamamos EOS Manaus, Estudo de Obras Espíritas Selecionadas. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Em verdade, um grande abraço da família EOS Manaus.
trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.